O Luiz Dolabella, que acaba de deixar o cargo de auditor do Tribunal de Justiça Esportiva. Boa tarde. Luiz, boa tarde, advogado especialista em direito esportivo. E, na sua opinião, a Federação Mineira de Futebol, com base no artigo 27 do regulamento, já poderia ter resolvido essa pendenga em relação ao segundo jogo da final? Olha, eu venho defendendo a tese de que, pelo artigo 27 do regulamento do Campeonato Mineiro, a federação, como mandante do jogo, teria a obrigação de decidir e definir em qual estádio seria realizado ambas as partidas. Ora, se o Independência não tem condição de receber uma das torcidas, ele não pode ser considerado um estádio apto pela insegurança que representa a torcida adversária. Não se pode prevenir a violência proibindo um cidadão de frequentar determinado lugar. Pois bem, então a federação, na sua visão, ela poderia determinar 2 jogos no Mineirão e ponto final? Sim, eu entendo que sim. O artigo, se foi mal redigido, ele diz que a federação ouvirá as partes e decidirá o local das partidas. A lei é clara, a norma é impositiva, não se pode dar outra interpretação a essa norma. Correto. Nós estamos na linha com o diretor de competições da Federação Mineira de Futebol, Paulo Brax. Gostaria de saber se, por telefone, ao vivo agora, quer se posicionar em relação a essa questão do regulamento levantada pelo Luiz Dolabella, enfim, toda essa questão. Paulo Brax, boa tarde, obrigado pela atenção com os amigos do Altero Esporte. Boa tarde, Leopoldo, boa tarde a todos da bancada, ao Luiz. Eu respeito a opinião do colega, aliás, já havia dito isso anteriormente, mas o regulamento, Leopoldo, ele tem que ser interpretado de uma forma ampla, como sendo um documento geral para todo o campeonato. Fracionar o regulamento, destacando o artigo isoladamente, talvez pode causar em alguns umas interpretações equivocadas. Esse artigo 27 ele deve ser interpretado em consonância com outros artigos do regulamento, como, por exemplo, o artigo 11, que fala especificamente sobre as finais. Lá consta que a final será disputada pelos clubes classificados na semifinal, que disputarão 2 jogos, cada um exercendo o seu mando. E outro artigo que se deve destacar é o 36, que é onde se deixa claro quem são as partes interessadas para pedir uma alteração de data, horário e local de um jogo na tabela. Sobre o mando ser da federação, nesse artigo especificamente, eu preciso voltar em 2015, quando se decidiu no Conselho Técnico, visando o campeonato de 2016, que os clubes poderiam jogar somente nas fases finais em qualquer estádio apto de Minas Gerais. Foi uma reivindicação dos clubes do interior, prontamente atendida pelos clubes da capital, e que a federação fez constar como regra para o campeonato. Então, há 2 anos vigora essa regra. Então, como é vedada a inversão de mando de campo na primeira fase, o mando pertence à federação nas fases finais, exatamente para não caracterizar uma inversão. E o mais importante, então, o clube mandante decide onde vai mandar o seu jogo. É uma prerrogativa do clube detentor do mando. A federação não impõe local de jogo e não se sobrepõe à vontade dos clubes. Então, se for indicado um estádio apto, a federação designa. Se o estádio não for apto, a federação não marca. E hoje, por estádio apto, nós temos em Minas Gerais o Parque do Sabiá, em Uberlândia, o Soares de Azevedo, em Muriaé, o Marelene, em Juiz de Fora, e em Belo Horizonte, o Mineirão e o Independência. Correto. A questão de segurança, como está acontecendo na Bahia ou em São Paulo, é uma questão da Polícia Militar, que é soberana nesse assunto, e nós vamos acatar integralmente a decisão da polícia. Correto, Paulo. Algo a acrescentar? Deixa eu perguntar ao Paulo Brax. Tudo bem, Vibrantinho? Boa tarde, Vibrantinho. Tudo bem? Tá ficando famoso, hein? Já escutei hoje você pela manhã aí, tá dando muita entrevista, hein? Tô gostando de ver. Eu acho importante a gente esclarecer, Vibrantinho. Então, quanto mais espaço tiver, mais a gente tem a oportunidade de esclarecer. Eu agradeço. Qual a diferença, tá certo? Porque o RT teve um mando de campo, né, retirado, porque o estádio não tinha condições. Vocês não enxergam que, já que o Independência não tem condições de receber uma torcida adversária, ele também não teria condições também de exercer essa partida nesse estádio? A URT decidiu jogar no estádio Mineirão. A URT enviou um ofício para a Federação Mineira um dia após o término da primeira fase, decidindo e escolhendo jogar no Mineirão em Belo Horizonte, uma prerrogativa que ele tem, como todos os outros clubes têm na fase final, de escolher quaisquer estádios aptos. Não houve veto da federação
especificamente ao mando indicado para o RT. É o contrário. Eles indicaram o estádio Mineirão, como eles poderiam ter indicado outro estádio apto, como o Parque do Sabiá em Uberlândia, por exemplo. Não caracterizou a inversão exatamente por essa prerrogativa dos clubes. E o Independência, apesar da restrição, que é nova para nós, porque ela não existia no início do campeonato, a restrição pontual da Polícia Militar, mesmo com essa restrição, continua sendo um estádio apto, afinal, um estádio apto para receber jogos profissionais, como os jogos do Atlético na Libertadores da América, por exemplo, que nós tivemos nessa semana. Então, ele permanece sendo um estádio apto e uma restrição foi imposta pela Polícia Militar e pontualmente para esse jogo. E, por final, gostaria, esperava e espero que essa restrição seja derrubada e que nós possamos ter 2 torcidas na grande final. É o que todos nós desejamos também. Paulo Brax, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo trabalho na Federação. Luiz, parabéns também pelo seu trabalho aí nesse complicado direito esportivo, né? Não, obrigado. Obrigado pela presença. E ajuizaremos, caso necessário, diversas demandas em favor do torcedor do Cruzeiro para garantir a presença do mesmo no estádio no segundo jogo, caso seja vetado. Aí é uma informação importante, né, Luiz? Bacana. Obrigado, Luiz. Direto da